Olá amigos, bem-vindos mais uma vez a mais uma aula. Então na aula passada a gente estudou o Simple Present, né? O presente simples. Nesta aula vamos estudar o passado simples, que é o Simple Past, ok? E vamos estudar o Simple Past com os verbos regulares. O que são os verbos regulares? Os verbos regulares são aqueles que não muda o seu radical. O que é o radical? O radical é a parte invariável da palavra. Por exemplo, aqui na palavra work, work é trabalhar. Quando eu boto passado, eu boto o ed, worked. Observe que não mudou a estrutura da palavra, né? Acrescentou-se apenas o ed. Então, travel, que é o verbo viajar, para formar o passado, boto o ed. Traveled, traveled, viajou. Observe que o radical não muda. Ó. Até o L está escrito igual, certo? Então, é isso que é irregular. Perdão, que são verbos regulares. Regulares não muda, o seu radical não varia. Então, para formar o Simple Past, o passado simples, com os verbos regulares, basta acrescentar o ed no final, né? Na maioria deles. Por que eu botei na maioria deles? Porque tem verbos que para formar o passado, como o verbo play, to play, que é jogar ou brincar, P-L-A-Y, quando tem a palavra termina em Y seguida de vogal, como play, termina-se em Y seguida de A. Play, P-L-A-Y. Eu troco o Y pelo I e acrescenta-se o ED. Então fica played. O passado de play é played. Ok? Então, mas vamos estudar esses verbos comuns aqui. Ó. Então, work, o verbo trabalhar. Travel, viajar. Pass, passar. Talk, falar. Então, work, worked, passado. Travel, traveled. Viajou, viajar, viajou. Pass, passed. Verbo passar, passou. Talk, talked. Conversou. Ok? Vamos falar, vamos ver alguns exemplos agora. Exemplos. I worked this morning. Eu trabalhei esta manhã. I worked. Observe, o verbo trabalhar. Para formar o passado, né? Como é um verbo regular, acrescenta-se o ed apenas. Observe outra coisa, né? Sempre vai ter, na maioria das vezes, né, vai ter o verbo que demarca tempo. Por exemplo, morning, manhã, né? Esta manhã, this morning, esta manhã, indica tempo. She traveled to New York yesterday. Yesterday, o advérbio de tempo, ontem, né? Indica passado. They talked when they saw each other. Aqui não tem, mas eles conversaram quando viram, né? Quando eles viram um ao outro. Outra coisa, outra observação. Esse verbo travel, que é viajar, aqui está um L. E aqui coloquei dois L's. Tanto faz, tá? Então aqui esse verbo pode ser um L ou dois L para formar o passado. Então, she traveled to New York yesterday. Ela viajou para Nova York ontem. She traveled to New York yesterday. They talked when they saw each other. Eles conversaram quando eles se viram. Não. Saw each other, se viram, né? Ver um ao outro. Each é cada, other é outro. Então, each other, um ao outro, cada um. Observe outra coisa. Talked é um verbo regular. Botou-se o ed para formar o passado. Ele conversou. Elas ou eles conversaram. E o saw é o verbo irregular. Observe. Esse verbo saw é o passado do verbo see, to see. S-E-E. To see. Saw. Então, como mudou o seu radical, né, a estrutura da palavra mudou, então esse é um verbo irregular, tá bom? To see, o verbo ver, é um verbo irregular, ok? Nas aulas futuras a gente vai estudar os verbos regulares, irregulares também, tá bom? Mas olha só, para os verbos regulares, para formar o passado, eu acrescento, na maioria deles, né, o ed, tá bom? Para formar o passado. Mas com os verbos irregulares não tem regra, tá bom? Não tem regra, você tem que conhecer a palavra. Por exemplo, o verbo buy, B-U-Y, é o verbo comprar. É um verbo irregular. O passado de buy é bought, B-O-U-G-H-T. Mudou-se a estrutura, né? Mudou-se o radical, por isso que é irregular.
To buy, comprar. Bought. I bought a book. Eu comprei um livro. Mais à frente a gente vai estudar os verbos irregulares, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!